Pessoal, muitos fãs de Dragon Ball estão se perguntando como Dragon Ball Daima se conecta com Dragon Ball Super. A resposta é: não se conecta. Dragon Ball Daima não vai ter uma conexão direta com Dragon Ball Super. Como assim? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e como eu disse, hoje nós vamos falar sobre Dragon Ball Daima, que ele não se conecta com Dragon Ball Super, e sim com outra parte de Dragon Ball. Como assim? Ele é a origem do Time Patrol, a Patrulha do Tempo, com Mirai Trunks, Goku Xeno e tudo mais. E é isso que a gente vai explorar agora, os indícios, as possibilidades que apontam para isso. Começando que Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super já começaram a ter diferenças para mostrar que não se passa no mesmo universo. Como assim? Começando com as diferenças que já foi mostrado, algumas das diferenças, como no caso o Brinco Potara, a Fusão Potara. A Fusão Potara em Dragon Ball Super foi dito que dura 1 hora em quem não é Kaioshin. Porém, em Dragon Ball Daima já teve uma explicação diferente, uma alteração. Primeiro, que o Shin e o Kibito já estavam desfundidos, coisa que em Dragon Ball Super eles ainda estavam fundidos. Segundo, que é dito pelo Kibito que o Majin Buu solta um gás especial no estômago dele, no corpo dele no interior, e isso desfaz a fusão Potara. Por isso Shin e Kibito desfizeram a fusão, algo diferente de Dragon Ball Super. Já temos uma diferença aí. E aí a gente tem que ver um ponto diferente. Dragon Ball Daima vem explorando um futuro diferente de Dragon Ball Super, que pode ser encaixado em uma união de 2 universos em Dragon Ball Super. Como assim, pessoal? Dragon Ball Daima é praticamente a origem da Patrulha do Tempo. Goku Xeno, Vegeta Xeno, Trunks Xeno e a Pan Xeno. Primeiro que no caso do Time Patrol é criado pelo Mirai Trunks e a Cronoa, que é a Kaioshin do Tempo, que já tem uma ligação com o Shin. Ela é uma Kaioshin, ela é lá do segundo reino do Makai. Aí a gente passa para outro ponto interessante. Dragon Ball, a Patrulha do Tempo, fez a aparição em Super Dragon Ball Heroes. Para quem assistiu aqueles especiais pequenininhos de Super Dragon Ball Heroes, vimos que a gente tem o Goku com instinto superior, aquele Goku do universo de Dragon Ball Super e o Goku da Patrulha do Tempo, que tem o Super Saiyajin 4. Ambos os Gokus são diferentes, são de universo diferente, que seguiram uma rota alternativa diferente. A rota do Majin Buu até o Majin Buu era uma, porém se distanciaram, foram para outras rotas. E aí a gente tem a possibilidade. Goku e Vegeta voltaram a ser criança, e isso muda tudo. Esse foi o fato, a cereja do bolo que vai mudar tudo no universo de Dragon Ball. Primeiro que o Goku resgatou o bastão mágico dele. O bastão mágico é um item que o Goku não usava desde que era pequeno. Eu não me lembro se na época de Dragon Ball Z o Goku usou o bastão. Pelo que eu lembro, não. Ele nunca usou o bastão na época de Dragon Ball Z. Talvez em um ou outro filme. Porém, agora em Dragon Ball Daima, ele resgatou o bastão dele. E esse bastão mágico, o único personagem adulto que ainda continuou usando ele, no caso, é o Goku Xeno. Essa é a primeira ligação de Dragon Ball Daima com o Time Patrol. Já a segunda ligação é o Reino do Makai. Goku em Dragon Ball Daima foi para o Reino do Makai para salvar o Dendê. Estão lutando contra os Tamagami e o Reino do Makai é o foco principal desse arco, que por incrível que pareça, já que o Reino do Makai é o foco principal de Dragon Ball Daima, também é o foco principal do Time Patrol. Os inimigos principais do Time Patrol é o Reino do Makai. No caso, em Dragon Ball Daima, a gente tem o Degesso e a Arinso, que são Glint. E também temos o Goma, que no caso é o Makai Shin. E esses daqui são os inimigos principais do Time Patrol. O Reino do Makai, Dabura, a Toa e muito mais por aí. Então, o Reino do Makai são os inimigos principais ligados contra o Time Patrol. Olha que interessante. Outro ponto interessante é a ligação de Arinso e Glório com, no caso, Toa e Mira. Como assim? Eu vou te explicar. A Arinso é uma cientista e o Glório é o ajudante dela. Aí a gente vem para Toa e Mira. A Toa também é uma cientista. E o Mira, olha pro Mira e pro Glório, um do lado do outro.
O Glório é praticamente o Mira mais novo, o Mira ainda fraco. O Glório praticamente é o Mira, então podemos até deduzir que o Glório vai virar o Mira. E no caso, a Arinsu pode virar à toa. Por quê? Porque a Arinsu mostrou no episódio 8 que ela quer virar a rainha do Makai. Então ela pode acabar usando as esferas do dragão que ela tanto quer, ou alguma coisa lá do reino do Makai, para, no caso, assumir a forma da Toa. Ela pode acabar sendo a origem da Toa. Do mesmo jeito que o Glório pode ser a origem do Mira, a Arinsu pode ser a origem da Toa. A gente não pode descartar isso, pois esses personagens têm muito em comum. E aí a gente passa para mais um ponto, que no caso é o Super Saiyajin 4. Primeiro que em Dragon Ball Daima, Goku e Vegeta voltaram a ser criança. E a última vez que o Goku voltou a ser criança, o rabo dele, a cauda dele voltou a crescer. Tanto é que ele passou quase um ano fora da Terra, resgatando as esferas em todos os universos, junto com a Pan e o Trunks, e o rabo dele estava pequenininho, tiveram que puxar para fora. E isso pode acabar acontecendo em Dragon Ball Daima. A cauda de Goku e Vegeta que voltaram a ser criança pode ter começado a crescer de novo, pois já foi dito em Dragon Ball que os Saiyajins adultos, se perderem a cauda, ela não cresce de novo, só se voltarem a ser criança. E é um exemplo para Goku e Vegeta agora que voltaram a ser criança. E isto pode despertar o Super Saiyajin 4 em Goku e Vegeta, do mesmo jeito que aconteceu em Dragon Ball GT, ou parecido. Lembrando, como eu disse, que no caso, o Goku Super Saiyajin 4 e Vegeta Super Saiyajin 4 são o Goku Xeno e o Vegeta Xeno que aparecem no Time Patrol, que são os personagens do Time Patrol. E eles aparecem em Super Dragon Ball Heroes. E um outro ponto interessante é que tanto Mira e Toa têm noção do potencial dos Saiyajins, sabem o quanto eles são poderosos, tanto que controlaram o Bardock usando uma máscara e também controlaram o Vegeta Xeno. E em Dragon Ball Daima, o Glório ficou espantado com o nível de força de Goku. Não só o Glório, a Arinsu também falou no episódio 8, quando o Goku derrotou o Tamagami. Mesmo sendo pequeno, ele é muito poderoso. E o último ponto interessante é os Glint, a origem da raça da Arinsu, do Shin e no caso do Deguesso, que também, por sinal, a Cronoa também é uma Glint. Ela é a Kaioshin do tempo e ao mesmo tempo é uma Glint. Olha como tudo isso Dragon Ball Daima e Time Patrol tá ligado. A gente tem os Glint, que a Kaioshin do tempo é uma Glint. Tem o reino do Makai, que são os inimigos do Time Patrol. Tem o Goku voltando a usar o bastão mágico dele, que ele não usava e o Time Patrol tem. Tem o Goku, no caso, atingindo o Super Saiyajin 4 no Time Patrol. E o Goku em Dragon Ball Daima voltou a ser criança, o que gera essa possibilidade. E também tem o fato de Glório e Arinsu serem praticamente referentes a Mira e Toa. Então, muito pode ser explorado nesse Dragon Ball Daima para o futuro do Time Patrol. Não acredito que Dragon Ball Daima seja o futuro do Dragon Ball Super, e sim do Time Patrol, uma linha alternativa. Pode ser que no futuro de Dragon Ball Super, o Time Patrol apareça e ajude o Goku, do mesmo jeito que já aconteceu em Super Dragon Ball Heroes, envolvendo o Time Patrol e também o Goku da geração do Bills, do universo do Bills que a gente conhece lá do Dragon Ball Super, beleza? Então, pessoal, esse é meu ponto de vista. E vocês o que acham? Tem ligação no caso de Dragon Ball Daima e o Time Patrol? Ou no caso, Dragon Ball Daima vai se conectar de algum jeito com o Dragon Ball Super? Comenta aí.